E a nossa obra tá como? Quase fechada, né? Então, na verdade, estamos iniciando o nosso 9º dia apenas. E olha o quarto, fecharam o quarto todo. Já estão fazendo a finalização, quer ser. Estão emassando, né, Helena, para poder receber a tinta, né? A gente fala dessa parte de acabamento das placas. Né? Quando a gente fala de construção de steel frame, a gente tem 2 etapas de acabamento. Preparação das placas para receber. Engraçado, é o acabamento final. Entendi. Acabamento de acabamento. Acabamento de acabamento. Entendi. Alô, amigos do Desafio Dama na Praia! Hoje é o dia em que o acabamento entra em campo e a impermeabilização dá um show de bola. E a Cami e o Ivan vibram na torcida, hein? Mas antes de irmos lá pra dentro mostrar o interior do bangalô, eu queria perguntar uns negócios pra Dama. Helena, a elétrica que foi instalada ontem, ela tende a ser mais simples do que na alvenaria? A gente fala da elétrica numa construção de steel frame, né? Muitas pessoas ficam assim, meu Deus, mas a casa é toda de aço, como é que passa os fios? Vai conduzir energia? Fica tranquilo. É muito mais simples do que você imaginar, tá? Quando a gente fala do sistema elétrico em casas de steel frame, o que acontece? Primeiro, o circuito vai ser normal, igual você faz numa casa de alvenaria tradicional, né? Agora, quando a gente pensa de instalações elétricas numa construção de alvenaria, como é que é o processo? Você vai ter a alvenaria, já a parede de tijolo construída, né? Em seguida, você faz toda a marcação, o desenho das tomadas, do caminho dos conduítes, né? Das caixinhas, dos interruptores, do quadro. Você desenha tudo isso na parede de alvenaria, né? Em seguida, como é que é? Você pega e você vai quebrando, rasgando com aquele negócio que bate, rasgando com a maquita. Você vai rasgando a alvenaria. Por quê? Porque você precisa embutir aquilo dentro da parede, né? Em seguida, depois que você embutiu aquilo dentro da parede, o que você faz? Você inicia um processo de chumbamento, em que você faz aquela massa de cimento, areia, e aí você vai cobrindo tudo que você rasgou e vai ocultando aquelas instalações dentro da parede. Esse é um processo que, primeiro, gera muito desperdício, né? Gera muito desperdício porque, basicamente, você tem que quebrar, jogar fora e depois construir de novo, né? Gera muito resíduo, né? Fora que está caro. E tem esse problema que a grande maioria das pessoas não leva em conta exatamente esse material que você joga fora. Quando a gente fala de uma construção civil tradicional, né, a gente tem no mínimo 30% de perda. E um dos grandes motivos é exatamente esse, porque você constrói para quebrar, né? Então, depois que você faz esse chumbamento, você começa a passar as fiações, né? Você começa a passar os cabos, com tudo lá já chumbado direitinho. Quando a gente fala do steel frame, o processo é completamente diferente. A gente tem paredes ocas. A gente tem uma estrutura que é um perfil de aço. E aí, quando a gente trabalha com um perfil engenheirado, que é o nosso caso, né? Você já tem as furações. Você já tem os furos marcados direitinho, né? Então você tem os perfis de aço, né? Espaçados a cada 60, a cada 40, já com os furos. E aí, o que você faz? Os conduítes, você passa por dentro desses furos, entre os perfis, né? E as caixinhas, literalmente, você só apoia lá no perfil, a parafusa no perfil, né? E deixa ela instalada. Então você já começa a entender que é um sistema muito mais simples de ser executado. Eu não preciso rasgar, eu não preciso quebrar, né? Eu não preciso depois chumbar jogando massa. Não, literalmente eu já tenho perfis furados e eu tenho um espaço vazio que me gera zero desperdício, zero entulho, zero retrabalho, né? Quando a gente para pensar. Né? Então é um processo muito mais simples de ser executado, muito mais simples de ser modificado. Então, se você chegar lá e você quiser mexer um interruptor para a direita ou mexer para a esquerda, ou pegar e botar uma tomada a mais, é muito mais simples de ser executado. E a hidráulica, Dama? Quando a gente fala de instalações hidráulicas, né, e isso aí contempla tanto água quanto esgoto. Primeiro ponto que você tem que entender. Os tubos que você vai usar são normais, igual que você usa na alvenaria, tá? A única diferença é que, se você quiser, você pode trabalhar com o sistema PEX, que são aqueles tubos de água flexível, que parece mangueira. É obrigatório? Não é obrigatório.
mas é uma possibilidade e muitas pessoas hoje têm preferido. Se você não conhece o PEX, fica a dica, vai lá e dá uma olhada porque é super interessante. Ao invés de trabalhar com aquele tubo marrom de água que a gente está acostumado, né? É uma mangueira. E aí por que as pessoas têm utilizado até, né? Eles têm utilizado porque você elimina as conexões, o joelho, o T, as viradas, você elimina elas. E quando a gente fala, né, de hidráulica e você vai ter algum problema de água vazar, né, de dar algum tipo de infiltração, é exatamente nas conexões, no joelho, no T e etc. Então, o legal do steel é que você tem essa possibilidade. Você pode usar as tubulações marrom, né, de água tradicional, que tem aqui é tudo marronzinho, aí tem só algumas saídas, né, aquela que tem a metálica, azul. Pois é, você pode usar isso normalmente. Agora, se você quiser, né, trabalhar com uma que cai muito a chance de dar algum tipo de infiltração, o sistema PEX é bem bacana, porque são aquelas mangueiras flexíveis, tá? Mas não é obrigatório. Então, quando a gente fala do steel, né, eu tenho os meus perfis de aço. Tem vários perfis de aço lá espaçados a cada 60, a cada 40. E nesses furos, quando a gente fala do perfil engenheirado, ele já vem com as furações, tá? E o tubo de água literalmente vai passar por dentro dessas furações, né? Fazendo o caminho, o percurso, fazendo a distribuição da água no projeto, né? Então o tubo ele vai estar caminhando na vertical e na horizontal fazendo a distribuição. Tubo marrom tradicional, né? E o que é muito interessante? Igual acontece na elétrica, né? Como é que é o processo de instalação de uma tubulação de água numa parede de alvenaria tradicional? Eu tenho a minha parede construída toda bonitinha, toda alinhada, toda aprumada, né, toda esquadrejada, pá, aquela parede linda. Como é que eu passo tubulação de água na alvenaria? Eu vou, marco risco na parede as minhas tubulações e aí eu vou quebrando, quebrando, coloco as tubulações, grudo, boto a cólata e etc. E aí depois eu vou e chumbo a tubulação. Chumbo a tubulação, né? E o que é o chumbar a tubulação? Pegar aquela massa de cimento e areia e cobrir o tubo, né? Fazendo a parede ficar lisinha novamente. Ou seja, eu estou embutindo o tubo dentro da parede. No steel, isso já não acontece. Porque eu tenho placa, aço, placa, minha parede é oca. E eu já tenho os furos. Não tem quebra-quebra. Não tem desperdício de material, não tem resíduo, não tem perda, não tem nada disso. Então é um sistema muito mais simples. E fora que tem um ponto, né? A gente falou sobre possíveis vazamentos, possíveis infiltrações, né? Elas acontecem exatamente nas conexões. Como a gente conversou, normalmente acontece nas conexões. E quando isso acontece na parede de alvenaria, o que a gente tem de problema? Tá chumbado, tem a massa lá, tem o cimento e a areia. E aí você começa a ficar com aquela mancha na parede, não é isso? Começa a ficar aquela mancha horrível na parede. E você só começa a descobrir isso depois de muito tempo. Porque a alvenaria, ela puxa água. Então aquela mancha até ela vai espalhando e você, inclusive, tem dificuldade de descobrir onde é que está o tubo. Tem dificuldade de encontrar o tubo, onde é que ele tá passando. E aí, literalmente, você tem que quebrar quase a sua parede inteira para descobrir onde que é o tubo que tá vazando para mexer, etc. Cara, é uma dor de cabeça e você gasta, assim, sei lá, umas 2 semanas para resolver aquele problema de infiltração na sua casa. Não é assim que funciona? É assim que acontece na realidade de todo mundo que mora numa casa de alvenaria, de tijolo, né? Agora no steel, não. Eu tenho minha parede oca e eu tenho minhas tubulações normais. A partir do momento que aquilo dali começou a infiltrar, começou a vazar, é coisa de pouco tempo. Vai marcar o gesso, que a gente trabalha com uma placa de gesso acartonado, né? E exatamente naquele local. Não vai acontecer daquele negócio se espalhar e você ter que quebrar a parede. Então você encontrar a falha, o problema que está acontecendo ali na instalação de água para poder consertar aquele vazamento, aquela infiltração, é muito fácil. Você vai encontrar aquele ponto. E aí, olha a praticidade. Gente, olha a praticidade. Como é que você faz para consertar aquilo? Você pega um serrotinho, né? O serrotinho que a gente usa, né, no drywall, é super tranquilo, você encontra em qualquer loja de material de construção, sei lá, custa uns 20, 30 reais. Você pega aquele serrotinho, você vai rasgar o gesso com ele, rasgou bonitinho, encontrou, bem naquele ponto. Ali você serra o tubo, conserta a conexão, cola de novo. Depois aquele mesmo pedaço que você tirou, o gesso já vai ter secado. Você pode usar esse mesmo pedaço de gesso
para botar naquele local, parafusar e depois dar o acabamento da pintura. Por falar em pintura, como fica essa parte aí do acabamento? Vamos falar sobre a questão da pintura. Eu acho que é um dos principais pontos quando a gente fala de acabamento. Hoje no Brasil as casas quase todas são pintadas, né? Você quase não usa papel de parede, igual a gente vê muito lá fora, aqueles revestimentos especiais. É pintura e cerâmica, né? O que a gente está acostumado. Então vamos lá, falar sobre pintura. Quando eu falo no steel, eu tenho aquela estrutura alinhada, né? Precisa, né? Milimetricamente perfeitinha. E depois eu venho com a minha placa de gesso, né? Gesso acartonado nas áreas internas e gesso com fibra de vidro, que é a Glass Rock X, tá na fachada. Em cima dessas placas, a gente faz o processo de preparação, né, para recebimento do quê? Da pintura, de um revestimento, etc. Essa preparação a gente chama de acabamento das placas. O acabamento das placas a gente faz normalmente com, vou falar internamente, com fita de papel e massa de drywall. Ah, é massa de gesso em pó? É gesso? Não, é uma massa de drywall especial com diversos componentes e a fita de papel que dá um melhor acabamento. Agora, tem outras fitas, que são umas fitas teladas também, que são bem bacanas, mas eu e Helena gosto mais da fita de papel, viu? Vou te falar isso. Agora, dica pra você, precisa até ser uma fita de papel micro perfurada, não pode ser qualquer papel, não pode ser qualquer coisa. Gente, presta muita atenção nisso para depois você não ter problema no acabamento da sua construção. Então eu vou naquele processo, né, em que a gente faz o tratamento de junta com a fita de papel, alarga as juntas, né, a gente tem umas 3 espátulas diferentes para poder aplicar, tem um tempo de secagem, uma demão e outra, tem todo o processo que você vai acompanhar aqui na construção da casa, né. Mas o grande truque para você ter aquela pintura perfeita, vou te dar agora. Primeiro, é você fazer juntas bem largas e você não botar muita massa. É sempre você esticar cada vez mais a massa, que dessa forma você vai disfarçando a junta, né? E quando você vai alargando a junta, você vai preparando a superfície para ela ficar assim, ó, bem lisinha. Perfeito? Depois que você fez aquele tratamento de junta, com as juntas largas, não botou massa demais, que eu vejo muita pessoa colocando muita massa e depois querendo tirar na lixa. Isso não dá bom, viu? O acabamento não fica tão bom. Então o que acontece? Alarguei bem, deixei secar, fiz as 3 demãos que normalmente a gente faz, eu inicio o meu processo de lixamento. E aí, dica pra você, lixamento não vai fazer lixa com a mão. Porque quando você lixa com a mão, nosso dedo, a nossa mão, ela tem saliências. E essas saliências, elas vão para a parede. Então, lixar a parede, né? A gente vai fazer o quê? Com aquelas ferramentas de orbital, que eu acho incrível. Ou então você precisa ter aquela desempenadeirazinha, né? Em que você prende a lixa e aí você vai na desempenadeira lixando sempre o quê? Girando, pá, lixando para poder o quê? Planificar cada vez mais a minha superfície. Fiz todo o processo de lixamento, verifico sempre com luz para ver se tem alguma ondulação na parede, se algum ponto ficou com mais massa, menos massa. Aí sim, a gente dá o início em que a gente começa a passar fundo preparador, massa corrida e por último tinta. Pegou, né? Agora observa aqui a equipe da SteelF Design em ação e entra no site do desafio, que está aqui embaixo e na descrição do vídeo. Lá você vê os custos da obra, explora o projeto e pede o seu orçamento para criar uma casa super tecnológica em tempo recorde com a SteelF. Aí você fica assim, ó, igualzinho a Cami. Agora vamos dar uma olhada nos doguinhos, na obra e bora dar uma olhada no que está acontecendo lá dentro. Dama, mostra pra gente esse banheiro feito de gesso. Será que dá certo mesmo essa mistura de drywall com umidade? Eu tô com o Cris aqui iniciando o processo de impermeabilização no banheiro. Né? O que é muito importante nessa etapa? Primeiro, né, a placa ela precisa estar descolada do chão, né? Precisa estar um dedo, assim, 1 centímetro descolado do chão. E segundo, né, ele inicia o processo de impermeabilização como? Ele tem essa manta aqui, tá vendo? É uma telinha, né? E ele vai botando essa telinha no encontro do piso com a parede, né? Fazendo essa virada. E aí ele vai com o impermeabilizante, que é uma mistura aqui, ó. É tipo um cimento, né, Cris? É, tipo cimento, uma cola. É um cimento com uma cola, né? É o Tec Plus da Quartzolite. Antônio,
Não tem não, né? Me passa essa caixa aí. Aqui, ó. Que é bicomponente aqui, ó. Eu tenho um líquido, né? Que é tipo uma cola. E aí tem como se fosse um cimento, né? Boa, Antônia, obrigada. Aqui, ó. É como se fosse um cimento aqui dentro, né? Um pó. E aí quando eu misturo os dois, forma o impermeabilizante, né? Forma o impermeabilizante. Então a gente faz primeiro no chão, né? Nas viradas e depois vem com uma tela inteira, né, Cris? E aí depois vem com a tela inteira em toda a parte do piso. E importante, nas paredes, dentro do box, a gente também precisa, tá? Só na área do box. Fazer a impermeabilização na parede também. Até a altura que é? De 1,80m? Então já pegar 1,80m. 1,80m. Até uma altura de 1,80m a gente precisa fazer essa impermeabilização também. Que é a área que tem mais água, querendo ou não, das pessoas tomando banho. Ah, tá tudo impermeabilizado então, né? Eu quero ver esse negócio pronto logo. E se você também quer ver, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação e vem acompanhar a jornada mais impressionante da construção civil. E galera, estamos chegando perto do final da série. Em 2 semanas, você vai ver esse bangalô pronto como o lar dessa família linda. Pega aqui que o negócio vai ficar bom, hein? Ou será que não? Cara, que agonia!